Olá, olá, Fritatoriza Central, como é que vocês vão? Vão bem? Você já parou para agradecer pelas graças que você alcançou? É claro. Pois se não, faça isso e ore muito pelas suas 3 graças, cite 3 apenas, que você conquistou durante o seu dia e ore por elas. Enfim, gente, eu sei que eu tô tentando puxar aqui algum gancho pra gente poder começar esse vídeo, mas aqui hoje a gente vai falar aqui da novela Três Graças, que tá chegando aí no dia 20 de outubro, no lugar de Vale Tudo, que já tá na sua reta final. Inclusive vem aí, né, o Mambo e a morte da Odete, a dona do Marco Aurélio, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que vocês podem até clicar aqui no card ou no link que tá aparecendo aqui embaixo, tá? Enfim, bom, a novela, ela marca aí o retorno do Agnaldo Silva à Globo depois do fiasco que foi aí o Sétimo Guardião, que em tese, e se quiserem ficar à vontade para perguntar, pode perguntar. É uma novela que eu gosto muito, tá? Vou ter interesse de responder nos comentários aqui, mas eu gosto muito de Sétimo Guardião. Para mim foi uma novela que eu gostei de assistir, apesar dos fiascos que teve aí, né? Mas essa novela aqui, ela não é só escrita pelo Agnaldo. Ele, obviamente, teve a ideia, mas ele escreve junto com o Virgílio Silva e o Zé da Silva. Ou seja, os 3 Silvas estão aqui de volta e o Virgílio e o Zé, né? Eles trabalharam junto com o Agnaldo em Império, que levou o M. Eles trabalharam também no Sétimo Guardião e agora estão de volta aqui, né, essa trinca para trazer novamente essa história que sai do realismo mágico e finca os pés na realidade presencial aqui do nosso Brasil. E a história, gente, ela conta a história dessa família, a família Maria das Graças, que é composta por Gerluce, Lígia e Joelle. A Lígia é a Dira Paz, que é a matriarca dessa família, de volta aí no trabalho com o Agnaldo. A Gerluce é a do meio, que é a Sophie Charlotte. E a Joelle é a filha da Gerluce e neta da Lígia, ou seja, ela é a caçula aí dessa família. E as 3, elas têm uma coisa em comum, que é a questão de ter engravidado na adolescência. Então, a Lígia, ela engravidou do Joaquim, que é o Marcos Palmeira, né? Também, como não amar, né? Marcos Palmeira e Dira Paz juntos aí como um casal. Que demais! E aí, a Lígia engravidou do Joaquim, né, teve aí a Gerluce, só que o Joaquim nunca quis ligar muito para isso. Então, no início da novela, a gente vê em flashbacks que o Joaquim nunca ligou para a Gerluce. E agora, nos dias de hoje, né, com a Gerluce trabalhando, né, tendo seu espaço, o Joaquim se arrependeu e agora quer buscar se reaproximar de novo, não só da Lígia, como também da Gerluce. Sei. E a Gerluce, de quem que ela engravidou na adolescência? Bom, ela engravidou do seu namorado, né, que ela tinha antes, que é o Márcio Ninja, né? Se não for esse, editor pode colocar o nome aqui bem grande, tá? Para poder corrigir. Que é o personagem do Juliano Casarré, que na época que ele namorava a Gerluce, ele era o comandante ali da comunidade da Chacrinha. E essa história ela vai se situar em São Paulo, ela é em São Paulo, entre os bairros da Aclimação e da comunidade do Chacrinha ali. E o Márcio Ninja, né? Márcio Ninja. Meu Deus! Ele era o chefe da comunidade do Chacrinha e ele namorava a Gerluce, ela engravidou da Joelle, só que, de novo, ele também não quis saber e deixou ela de lado e acabou sendo preso pelos seus crimes. Tanto é que, nos dias de hoje, a comunidade é comandada pelo Bagdá, que é o xamã, que, assim, já falou na coletiva que vai trazer uma outra perspectiva de vida, uma perspectiva da quebrada, né? Trazer essa realidade da quebrada para as pessoas que não conhecem muito bem como é essa realidade. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso já já. E por fim, a gente tem aqui a Joelle, que é o fruto dessa relação da Gerluce com o Márcio Ninja, que inclusive, voltando aqui para fechar o arco dele, ele tá na cadeia, ele aprende a se regenerar com o pastor albérico, que é o Henrique Dias, e quando ele sai, ele não quer retomar o comando da comunidade, que é uma coisa que o Bagdá acha que pode acontecer, mas não vai ser por aí. O que ele quer mesmo é reparar os erros que ele cometeu
e se reaproximar da Gerluce e também da Joelle. E a Joelle, ela tem um caso aí, começa a ter uma relação com o Raul, que é o personagem do Paulo Mendes, o filho da Arminda, que é a chefe da Gerluce, e aí disso ela acaba engravidando, só que o Raul, que é o Paulo Mendes, ele tem umas relações um pouco meio complicadas assim consigo mesmo, porque ele é um adolescente rebelde, ele não concorda muito ali com as coisas que a mãe vai fazendo, ele é largado pela mãe, a Arminda nem quer saber dele. E aí o Raul, ele acaba meio que tendo esse contato com as drogas aí, né? E a partir disso é que ele vai tendo uma dívida aí com o Bagdá, então ele vai meio que se enrolando, ao mesmo tempo que quando ele conhece a Joelle, ele começa a mudar, ele quer ser uma pessoa melhor, né? Começa a querer ser uma pessoa melhor, ainda mais depois quando descobre que ela vai ter um filho. E aí justamente quando a Gerluce e a Lígia descobrem essa gravidez da Joelle, elas meio que querem blindar a filha, né? Ajudar, dar todo o suporte e blindar. E é justamente isso que Três Graças mostra, justamente essa questão do apoio, da esperança e principalmente de mostrar a realidade da vida de muitas pessoas. Obviamente que a gravidez na adolescência é um ponto central da novela, mas principalmente mostrar a vida e a luta de quem acorda cedo para pegar o busão, para ir trabalhar. E a Gerluce, ela trabalha na casa da Arminda, como cuidadora da Josefa, que é a personagem da Leti Salles. A Arminda é a Grazi Massafera, fazendo sua nova vilã aqui. É uma vilã do Aguinaldo Silva, então isso já é um mérito grandioso. A Grazi falou isso, inclusive, na coletiva. A Gerluce, ela tá lá como cuidadora do dia, né, da Josefa, e tá sempre entrando em embates com a Arminda, que é apelidada pelos funcionários ali de Dona Cobra. Chama a polícia, chama... E a Gerluce tá sempre entrando em embates com a Arminda, porque ela exige demais, e a Gerluce tá sempre atrasada. É aquela coisa, gente, quem é trabalhador CLT já deve ter passado por isso já. A gente pega o busão para ir para a faculdade, para ir para o trabalho e chegar atrasado por causa do trânsito, e tem um imprevisto que acontece aqui, que corta a programação. É uma coisa que é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. E o Aguinaldo Silva, ele comentou sobre isso. Ele falou que a ideia da novela é justamente essa, não só no primeiro dia, como também no segundo, de você falar sobre as pessoas do dia a dia que a gente convive, seja o porteiro, a empregada, a cuidadora, sabe? Que leva uma vida humilde e que está sempre batalhando para conseguir conquistar um espaço melhor, ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais digna. Palavras não só do Aguinaldo Silva, como também do Luiz Henrique Rios, que está de volta aqui com o seu segundo trabalho com o Aguinaldo. O primeiro foi como diretor normal, né? Não diretor geral, diretor normal ali, na direção de A Indomada. Que bom que a gente pode ver isso, e é uma coisa que o Aguinaldo sabe fazer muito bem. Quem já acompanhou aí não só Império, como também Duas Caras e Senhora do Destino, se percebe que o Aguinaldo consegue trazer essa realidade do brasileiro, sabe? Que é encantador e que eu acho que vai ser um dos grandes pontos assim, de sucesso dessa novela, vai ser essa parte da construção da carreira. Bom, agora que a gente já falou aqui sobre a parte assim, né, do núcleo principal das três Marias da Graça, né, as três graças, vamos falar agora aqui um pouco sobre o núcleo dos vilões, tá? O Santiago Ferretti e a Arminda, né? Essa duplinha aí de vilões que vai causar bastante. Bom, como eu disse, a Arminda, ela é chefe da Gerluce, ela é mãe do Raul, que é o Paulo Mendes, que vai ter essa relação com as drogas, né? Filho rejeitado, rebelde. E ela é filha da Josefa, que é a Arlete Salles, que assim, a Arminda, ela tem duas cuidadoras para a Josefa, uma de manhã e outra de noite, que é pra justamente ela poder focar no trabalho, na relação dela lá com o Santiago e deixar a mãe sob os cuidados de outras pessoas. Então, a Arminda, ela é uma pessoa mimada, autoritária, né, ambiciosa, maldosa, e ela tá sempre o tempo todo no pé dos seus funcionários, querendo que saia tudo perfeitamente, que ela não quer ter aborrecimentos, sendo que ela já tem. Tem até uma cena no primeiro trailer, né, que ela
pede, até na chamada da Gerluce que saiu agora esses dias, que ela chama assim, olha, eu quero que você esteja aqui com a minha mãe, agora, em tantos tempos, assim, tantos minutos, sabe? Então, assim, o aborrecimento que ela não poderia ter se ela confiasse nos funcionários, só que ela acaba tendo. Então, assim, é aquela coisa, né? Você não quer aquilo pra você, mas você acaba atraindo isso pra você, sabe? É interessantíssimo. E a Arminda, ela trabalha na Fundação Ferretti, né? Ela é grande amiga de infância da Zenilda, que é a Andréa Horta, que no caso vem a ser a esposa do Santiago. E os dois ali, eles comandam, a Arminda e o Santiago, eles comandam um esquema de falsificação de remédios. Remédios esses que, como é que funciona esse esquema? O Santiago e a Arminda, eles recebem os medicamentos originais das distribuidoras. Por exemplo, se a gente pega ali uma Medley da vida, né? Ela dá os medicamentos para o Santiago e para a Arminda para que eles revendam, né? Distribuam nas farmácias da fundação que atendem a comunidades faveladas e bairros mais carentes. Só que o Santiago e a Arminda, eles pegam esses medicamentos, veem qual é a fórmula deles, né? Copiam uma parte dela. E aí, o medicamento original, eles mandam para vender no mercado negro. E a fórmula lá, eles pegam um pouco só da fórmula original e botam farinha no meio da produção desse medicamento. Vai dar merda isso. Que é um medicamento falsificado, adulterado. E é esse que vai acabar indo parar nas farmácias da fundação. Inclusive, uma delas é atendida na comunidade do Chacrinha. Que assim ele fala que é da Chacrinha, mas eu falo do Chacrinha porque soa melhor, tá? Então a Ferretti distribui remédios na comunidade do Chacrinha e justamente, que inclusive nessa farmácia quem trabalha é a Viviane, a personagem da Gabriela Loran, né? Ela não sabe muito bem ainda sobre isso, mas é a primeira a ficar com a antena ligada sobre essa questão dos medicamentos falsos. E justamente porque uma das pessoas que acaba sendo vítima desses medicamentos falsificados é justamente a esposa do Misael, que é o personagem do Belo, fazendo sua estreia em novelas. E não como ator, tá, gente? Porque como ator, o Belo já atuou uma pontinha ali em Arcanjo Renegado. Então aqui agora ele vai ter um personagem com um pouquinho mais de destaque. Inclusive no primeiro trailer a gente já teve ali uns minutinhos, assim, uns segundinhos dele ali. A gente vai falar um pouco melhor isso já na análise do trailer. E o Misael, ele fica revoltado, porque ele acredita que a esposa foi morta por causa dos medicamentos adulterados do Santiago. Então ele vai lá, ele acusa o Santiago de ser um assassino. E justamente essa revolta dele acaba causando uma comoção com a Gerluce. Isso porque ela percebe que a mãe, a Lígia, que está doente, né, inclusive foi isso que fez ela se afastar do emprego de cuidadora da Josefa, que é a mãe da Arminda. E aí a Lígia continua doente, passando mal, não melhora, mesmo tomando os remédios da fundação. E aí, inclusive, isso tá até na chamada, não é um spoiler não, tá no trailer, tá, gente? A Viviane percebe que os exames da Lígia não estão dando um estado de melhora porque os remédios não estão fazendo efeito, não tem resquício nenhum do remédio, porque ela está só ingerindo farinha, né? E aí isso que já liga a antena da Gerluce e ela vai atrás, descobre esse caso da esposa do Misael e vai começando a querer investigar essa situação toda aí dos Ferretti, desse esquema. E isso já começa a levantar a antena do Santiago, que já fica, opa, tem alguém desconfiado do esquema? Vamos ficar de olho nessa mulher aqui. E a Gerluce, ela vai querer ir atrás da justiça. Então já que ela trabalha ali na casa da Arminda, ela vai começar a querer ficar de olho ali para saber, o que será que eu posso encontrar aqui como prova, que comprove realmente que o Santiago e a Arminda estão por trás disso tudo. Então ela vai começar a ir atrás de provas. E aí a Gerluce, ela vai se deparar, porque na casa da Arminda tem uma grande estátua das Três Graças, que é uma estátua aí do período helenístico, que foi esculpida aí pelo pintor Nicolas Cordelier, para vocês verem que aqui a central tem cultura, né, tem conhecimento.
E aí, essa estátua grande até, né, que tem lá na casa da Arminda, é o que abriga provas que a Gerlúcia tanto precisa. Mas não só isso, como também acesso a uma fortuna, tá, gente? Ó. E aí, justamente quando a Gerlúcia ela encontra essas provas, né, e esse pendrive, ela fica meio que numa dúvida. Pô, agora que eu tenho as provas que eu tenho nas minhas mãos o grande controle sobre os Ferretti. E aí ela vai ficar nesse dilema. Eu entrego para a polícia, eu chantageio, o que eu faço agora? E é isso que a Gerlúcia vai enfrentar em Três Graças, e aí vai ser uma batalha muito boa, mas assim, gente, não é só disso que a novela se vive, né? Tem também os núcleos secundários que vão aparecendo, e obviamente que, como eu já falei, tem o Joaquim, né, tem os pais ali, né, os ex-companheiros ali das protagonistas lá, né, da família Maria das Graças, que vão render bastante história, mas a gente também tem justamente a família do Santiago, que a gente ainda mal falou sobre ela, que vamos explorar um pouco mais agora. A gente já falou aqui um pouco da Zenilda, que é a personagem da Andréa Horta, que está de volta aqui, né, trabalhando com a Aguinaldo depois do sucesso de Império. E a Zenilda, ela é aquela mulher que vive para o lar, para a família. Então ela é apaixonada pelo Santiago, ela dedica sua vida a cuidar da casa, de ter uma estabilidade ali. Só que ela não desconfia que o Santiago bota nela uns par de chifre, né, gente? Então, assim, é interessante ver como que ela vai se desenvolver. A Andréa Horta até fala um pouco sobre isso, né? Porque ela sempre fez personagens que vão pro lado da violência, sabe? De partir pro confronto, de resolver as coisas, sabe? Na base do confronto da palavra. E a Arminda não, né? A Zenilda, ela vai pro lado da não violência. E esse lado da não violência é o lado da inocência, da pureza. A gente sabe muito bem, né, que quando ela descobrir a gaia que ela levava, prepare-se para um senão, com certeza vai ter, ó, Tabefe e dizer, você era minha amiga, eu confiei em você. Gente, vai ter isso, viu, gente? Se prepare. Se vocês estavam com saudade de ver a Andréa Horta dando aquele tapão merecido no Cristiano lá em Lugar ao Sol, aqui eu espero que a Zenilda entregue aquele, ó, barraco digníssimo. Aquele embate nível Maria do Carmo e Nazaré Tedesco. Empolgante. E a Zenilda, ela é mãe de 2 filhos. O Leonardo, que é o Pedro Novaes, e a Lorena, que é a Alanis Guilhem, que inclusive estão de volta aqui, né? Se reencontrando depois de Malhação Toda a Forma de Amar, que foi a última Malhação que a gente teve aí, né? Agora o nosso último casal de Malhação volta como casal de irmãos, mas com personalidades totalmente distintas. Então, o Leonardo, ele é muito influenciado pelo pai, ele quer assumir os negócios da família, só que enquanto isso ele só quer curtir sua vida de playboy. E a Lorena, ela é o oposto, uma pessoa mais madura, mais afrontosa, que quer tudo sempre no ético, no justo. Então vai ter, né, esse embate aí, né, da família que vai causar muitos conflitos bons. E o Leonardo, ele vai se apaixonar pela Viviane, que é a Gabriela Loran. E assim, eu acho que vai ser uma relação boa, porque como ele é um cara, né, que nem desconfia que o pai tem esse esquema de medicamento legal, ele vai achar que tá tudo ok. Então isso com certeza vai ser um ponto que vai causar uma rixa na relação dele com a Viviane, porque ela, por achar que por ver que ele trabalha na fundação, ela acha que ele conhece esse esquema. Então isso vai causar uma rixa entre os dois que vai ser bem gostosa de acompanhar. E vamos falar aqui agora dos núcleos secundários, porque temos 2 núcleos muito importantes aqui, que também estão ligados ao Ferretti, de certa forma, né? Primeiramente é o núcleo da galeria de arte, o núcleo homossexual aqui dessa novela, que é a família do Casper e do João Rubens. O João Rubens é o Samuel de Assis e o Casper é o Miguel Falabella, que tá de volta aí às novelas depois de quase 2 décadas, né? A última que ele fez foi Agora Que São Elas, foi a última novela que ele fez em 2003. E agora o Miguel, depois de muito tempo fazendo produções audiovisuais, seja de seriado, novela e peças de teatro também, agora ele está de volta como ator de novelas, num personagem interessante, porque o Casper, ele é o dono de uma galeria de arte junto com o João Rubens, que é o seu companheiro,
E os dois, eles têm uma filha, que é a Meg, que é feita pela Mel Musillo, né? E o Casper, ele tem um estilo diferente de comandar ali a sua galeria de arte. Isso porque ele meio que gosta de, sabe, vender a obra de arte ali para pessoas ricas e pegar aquela comissãozinha ali por trás, que é o que garante esse luxo e bem-estar, tanto não só dele, como também de toda a sua família. Então, a gente vai ver nessa família que tem uma vida bem estável, bem social, né? Desse lado aí, né, do passa-mão ali por trás, que é uma coisa que Aguinaldo trouxe na versão original de Vale Tudo. Mas também vamos ver como é que vai ser a gestão dessa família moderna, né? Essa família homoafetiva, que está tão bem estruturada, mas tão bem estruturada mesmo com esse esqueminha ali por trás, né? Que até que tudo se desestrutura com a chegada da Lucélia, que é a sobrinha do Casper, que é feita pela Daphne Bozaski, né? E a Lucélia, ela meio que chega ali dizendo, pô, essa família tá toda perfeita, tudo bonitinho, tô com uma inveja, sabe? E aí ela vê que a Meg tem um relacionamento, tá tendo um caso ali com o Júnior, que é o Gutierre Sotero, que é um especialista de TI, né? Que vai ser um grande parceiro da Gerluce na busca dela por justiça. E aí, gente, a Lucélia, ela fica, nossa, que casal perfeito, eu tô com uma inveja, eu quero ele pra mim, sabe? Então, a Lucélia meio que vai ser o ponto a semente da discórdia ali no meio dessa família. Inclusive, essa família vai até trazer um personagem de volta das cinzas, porque como estamos falando de uma novela de Aguinaldo Silva, que tem muitas referências, né? Ele gosta de se autorreferenciar, referenciar seus trabalhos. Quem já viu as novelas do Aguinaldo sabe do que eu tô falando. Aqui a gente vai ter dois personagens do Aguinaldo que vão aparecer. O primeiro deles aqui, já puxando pro núcleo do Casper, é o comendador José Alfredo de Medeiros, né? Vai ter uma cena de flashback aí para mostrar como é que funciona aí esse esquema do Casper, que mostra ele vendendo uma obra de arte pro comendador José Alfredo. E a gente vai ter ali, né, lá vendo como é que esse esquema funciona de verdade. E o segundo é a Nazaré Tedesco, que não vai ser em formato de pessoa, esse formato de um barco que vai aparecer em certo momento da trama. São coisas que vão aparecer aqui e o núcleo do Casper vai trazer isso, vai ser bem interessante de ver. O Miguel até comentou em entrevista também na coletiva que o que atraiu justamente ele para essa novela é justamente essa questão de representar uma família homoafetiva que, sabe, que tá bem estruturada, que deu certo e que em certo momento vai acabar meio que tendo uma rachadura por causa da Lucélia. Então vamos ver como é que vai ser isso. Mas também tem um outro núcleo aqui que, assim, será que é um núcleo de humor? Será que não é? Que é o núcleo do Rivaldo, personagem do Augusto Madeira, né? Saudoso Gugu Madeira, que ele trabalha como porteiro num edifício que fica em frente à casa da Arminda. Inclusive, tem uma curiosidade que o nome do edifício se chama Edifício Vilon. E a Arminda é vilã, então isso foi um ponto levantado pelo Augusto na coletiva, que foi muito bom de acompanhar. Então, assim, o Rivaldo, ele trabalha como porteiro nesse edifício, onde também ele mora. E aí a esposa dele, que é a Laleide, o editor vai colocar aqui o nome, a gente vai se acostumar com o nome da personagem da Juliana Alves. Ela volta de viagem trazendo os pais dela, que é a Chica, que é a Regiane Faria, e o Célio, que é o Otávio Miller. E os dois, o Augusto já falou que a sintonia entre todo mundo ali tá muito gostosa, muito bem harmoniosa. E principalmente porque o Célio e a Chica, eles são muito ambiciosos e muito mais trambiqueiros. Então, eles querem dinheiro, eles querem vida boa. Eles vão aproveitar ali, né, já que eles moram na frente da casa de uma pessoa importante, para se aproximar. Então, eles vão se aproximar, os pais da esposa do Rivaldo, eles vão se aproximar ali da Arminda, do Santiago, para tentar pegar alguma informação, trazer alguma coisa de útil, você viu com capanga, tudo para poder ganhar, uma boa notinha, uma boa grana ali, para ter um luxo, um conforto, né?
Inclusive, a Regiane Faria, né, que está fazendo sua primeira novela, depois de muitas produções no teatro e no cinema, ela agora até soltou uma sugestão de que talvez ela poderia, sei lá, tentar matar a Arminda para tomar o lugar dela, sabe? Achei uma atitude ousada, mas quem sabe, né? Porque como estamos numa obra aberta, tudo pode acontecer, não é mesmo? Então esse é uma coisa, vai ser um núcleo muito gostoso, que inclusive os atores ali, né, o Augusto, o Otávio e a Regiane, eles deixaram até no ar. Pô, será que eles são um núcleo de humor ou são um núcleo de vilões, né? Vamos ver como é que vai ser isso. E obviamente que a gente esqueceu até de deixar passar aqui em branco a questão do Paulinho Reitz, que é o nosso policial de coração bom e honesto, que é o Rômulo Estrela, que fazendo esse personagem, que lembra um pouco o Cristiano de Verdades Secretas, não é mesmo? E vocês vão entender o porquê disso. Porque o Paulinho, ele é aquele policial honesto, ele trabalha na delegacia do Jairo Barroso, que é feito pelo André Matos, aqui de volta às novelas, e tem como parceira a estagiária Juquinha, que é a Gabriela Medvedovsky. E o Paulinho é esse policial íntegro, honesto, que se apaixona pela Gerluce, né, ajuda ela ali em certos momentos, está sempre ali para prestar um apoio, até que ele acaba sendo designado para ajudar ali no caso do esquema de medicamentos falsificados e também no roubo à casa da Arminda. E ele não sabe justamente que quem é a grande arquiteta desse roubo é a Gerluce. Então aí já vem o déjà vu, né? Lá de Verdades Secretas, que o Cristiano, ele estava lá para ajudar a investigar, né? Aprender a Angel, só que a Angel era criminosa, então aquela coisa, né, gente? Vamos ter de novo um policial Cristiano aqui, de novo. O Rômulo Estrela garante que vai ser diferente, né? Não vai ser a mesma coisa, até porque o Cristiano, em Verdades Secretas, é bom lembrar, ele era um policial que fazia jogo duplo. Então, horas ele era bom, horas ele era ruim. Então, aqui, em Três Graças, vamos ter, né, um policial 100% honestíssimo, que não admite erros, tá? Então é isso, gente. Como vocês viram, né, quase meia hora de vídeo, a gente falou aqui da história completa aqui de Três Graças. Aposto que deve ter ficado bem claro para todos vocês aí, né? E vamos falar aqui sobre algumas curiosidades rápidas, né? A primeira curiosidade, gente, é que a novela se passaria no Rio de Janeiro. Não seria em São Paulo, seria no Rio, né? Inclusive, o Aguinaldo iria ressuscitar a comunidade aí da Portelinha, que fez muito sucesso em Duas Caras. Seria a comunidade onde a Gerluce, a Lígia e todo mundo iria viver. Mas aí a direção da Globo veio aqui e pediu, olha, você pode fazer a sua novela em São Paulo? Porque, gente, a Globo, ela quer se aproximar um pouco mais do mercado paulista, porque a gente sabe, né? São Paulo é a cidade onde a economia gira, a publicidade gira, então a Globo meio que se aproximou aqui disso aqui, fazer a novela em São Paulo, para tentar pegar esse mercado publicitário para si. E aí o Aguinaldo mudou, e até achei interessante mudar para São Paulo, porque é uma cidade onde a gente tem muitos Brasis dentro de uma cidade. Então, é uma coisa que até o Luiz Henrique Rios falou na coletiva. São 500 milhões de pessoas, 500 milhões de Brasis vivendo numa cidade só. Então, vai ser interessante de ver. Inclusive, muitos personagens têm sotaque paulista, né? Só que é um sotaque paulista diferente. E a gente já sabe que o paulistano, ele não tem um sotaque só. São vários sotaques. Então, você pode falar assim, Avenida Paulista, né? Para puxar um S, assim. Mas não é. É diferente. Tanto é que uma coisa que eu tinha até questionado no vídeo de reação aí do trailer, tinha questionado sobre esse sotaque diferenciado do Murilo Benício. E ele comentou que ele estava na coletiva, que ele quer fazer, tentando fazer um italiano que já mora muitos anos em São Paulo. Então por isso que ele fala daquele jeito, puxando muito assim, muito ferrado, né, produtos farmacêuticos, sabe? Ele puxa desse jeito que é justamente um italiano que mora em São Paulo já há muito tempo. Quem for de São Paulo quiser comentar aqui um pouco se vocês concordam ou não com isso, se vocês acham que tipo de sotaque que o Murilo Benício, ou até a Lígia, que é a Dira Paz, tem, né? Vocês podem ficar à vontade aqui para comentar nos comentários, tá, gente?
A outra curiosidade também é que a gente tem muitos atores que estão voltando aqui para as novelas depois de muito tempo. A gente tem a Fernanda Vasconcelos, que a sua última aparição foi em Haja Coração, mas ela está de volta aqui com uma Samira que, além de ser uma pessoa, a cozinheira ali da fundação, é uma pessoa que trafica crianças. Então a gente tem aqui, né, a personagem da Vera Holtz de Amor de Mãe aqui, a gente está aqui com ela aqui de volta. E ela vai ter essa história com os personagens da Bárbara Reis e do Leandro Lima, que mal largou o Walter, já tá aqui como Herculano, que vai ser uma história assim, vamos ver o que pode acontecer, mas não é uma história que movimenta tanto, mas é bom ver a Fernanda Vasconcelos voltando a trabalhar novamente aqui em novelas. Ela, como atriz, ela consegue entregar personagens muito densas também, muito carismáticas. Então vamos ver o que ela vai entregar aqui com a sua Samira Close, né? E também, né, quem tá de volta às novelas, a gente já falou, tem o Miguel Falabella, que tá de volta. E sabe quem também tá de volta, gente? O Júlio Rocha. Sim, gente, ele que todo mundo achou ele aquele gostosão do Enzo, de fina estampa, né? Mas que já trabalhou em Duas Caras, é bom a gente lembrar. Aqui ele tá de volta depois de ter passado um bom tempo aí, né, vivendo das redes sociais. Ele hoje é um influencer de sucesso, foi apresentador do TV Fama por um bom tempo, de vez em quando até a Rede TV chama ele para fazer umas pontinhas ali. E aqui ele tá de volta às novelas da Globo, na novela do Aguinaldo, para vocês verem esse tempo, né, que teve de fina estampa para Três Graças, e como um dos capangas do Santiago, que também tem o Macedo, né? Ele é o segundo capanga ali, né? Tem o outro Macedo, que é o Rodrigo Garcia, que tá ali, né? É o cara que fica mais próximo do Ferretti. Então, o Júlio Rocha, porque há uma diferença nos capangas. Enquanto o Macedo, aquele que tá próximo, mas que assim, quer fazer alguma coisa de interesse próprio, o do Júlio Rocha é aquele que obedece sem nem questionar. Ele faz, cumpre e é isso. Então, assim, vai ser bom, né, ver o Júlio Rocha de volta a atuar, né, num personagem que tem um pouco mais de destaque, ao invés de ser o gostoso burro, né? Ele vai tentar ser o gostoso, frio e calculista, sabe? Vamos ver aí o que vai dar. E já que estamos falando de uma novela de Aguinaldo Silva, né, se tem uma coisa que hoje em dia as novelas vivem, é da questão da internet. E a internet, né, tem os memes que começaram a viralizar justamente com a Nazaré Tedesco, que é essa vilã do Aguinaldo Silva, que, pô, tem memes hoje à torta direita, não só ela, como também a Silvia, de Duas Caras, volta e meia um meme de Império também aparece por aí. Então, assim, o Aguinaldo, ele aposta muito que a Arminda vai ter, né, cenas que vão viralizar. Inclusive, no primeiro trailer, a Arminda já aparece com aquele jeito debochado dela. A gente já tá analisando o trailer aqui, tá, gente? Vamos já puxar a análise do trailer já logo pra vocês. Então, já puxando aqui já com as cenas da Arminda, que a gente já vê ela lá atuando, dá pra perceber que ela vai ser uma vilã mais caricata, mais puxada assim pra um lado mais Nazaré, mais Silvia. Então eu acho que ela vai ter embates muito bons com a Gerluce, com Sophie Charlotte, e vai entregar memes muito bons. A Grazi até comentou que a gente tá numa época muito boa para se fazer vilões, e a vilã dela tá assim, ó, maravilhosa. O Murilo Benício também, como Santiago no trailer, já dá pra perceber que ele vai ser uma coisa meio Comendador José Alfredo ali, né? Mas só que sem ser aquela coisa muito raivosa, uma coisa mais séria, mais controlada, né? E a química dele com a Grazi tá sensacional. Na coletiva eles já estavam ali, ó, numa sintonia perfeita. Então acho que esse casal vai entregar bastante, não só no quesito de romance, mas também no quesito de maldades, né? É o que eu espero de ver aí do Santiago e da Arminda. E, assim, a questão agora da análise, puxando aqui da análise do que eu já vi do trailer, sobre o núcleo ali da Chacrinha, a gente viu muito pouco. A gente viu mais ali, né, a Gerluce e o amor dela pela família. Obviamente que vai ter que sair ainda mais chamadas para a gente conseguir comentar melhor sobre isso. Mas, assim, o que já posso adiantar para vocês de análise desse primeiro trailer, que acho que
podia ficar melhor para um vídeo separado depois, é justamente, assim, mostra a realidade. Pô, quem é que não acorda às 5 da manhã, que tem que preparar a lancheira do filho para ir para a escola, pegar um busão, para pegar o metrô para chegar no trabalho, ainda mais numa cidade grande como São Paulo, que quem mora na Zona Norte tem que chegar na Zona Sul, né, num tempo corrido. Então, assim, dá para perceber que eles vão tentar trazer o máximo de realismo aqui para essa novela, mas sem ser ultra realista demais, né? Pelo que deu para perceber, eu acho que a Gerluce vai ser aquela mocinha de caráter dúbio, né? Eu acho que o Aguinaldo, ele sempre fez mocinhas muito fortes, muito justas, e a Gerluce acho que vai ser o primeiro ponto fora da curva que a gente vai ver. Essa mocinha que pode ser um pouco vilã, mas pode ser um pouco mocinha, e o Aguinaldo até falou isso também já na coletiva, de que todos os personagens, ora vão ser mocinhos, ora vão ser vilões, então vamos ter uma dubialidade aqui para esperar em Três Graças. Então é isso, gente. E rapidamente uma olhada aqui, rapidamente pelo visual dos personagens, né? Vamos primeiro começar aqui com o visual da Gerluce. Essa aqui foi a primeira imagem que saiu dela, né? Com uma roupa bem simples, de periferia, né? Uma roupa mais humilde, mas que assim já mostra toda a imponência, toda a coragem dela, sabe? Esse vermelho que é o vermelho da justiça, do poder, né? E vamos puxando aqui agora rapidamente para a Arminda, né? Você vê que ela tá com um look bem Teresa Cristina, né? Inclusive no trailer também tem outros looks que parece que ela é uma Teresa Cristina. Então, assim, eu acho que a Arminda vai servir muitos looks e vai ter muita inspiração aí, viu, gente? Aguardem o que eu tô falando. Já pro Santiago, é aquele sobretudo bem preto, né? Bem over, assim. Eu acho que o Santiago vai entregar os looks dele, assim, pro lado masculino, que eu não entendo muito de moda masculina, tá, gente? Eu acho que pra mim a moda tem que ser uma coisa mais Arminda, mais Gerluce mesmo. Mas o Santiago, eu espero outros looks. Não acredito que quando ele abrir o armário vai ter só esse sobretudo preto ali pra ele vestir. Eu espero que tenha outras coisas, outros looks melhores aí pra gente ver do personagem. Já sobre o look aqui da Lígia, né? O look aqui da Lígia é aquele look de senhora, de avó acolhedora, que a gente gosta, que a gente ama. Mas tem o look aqui dela no flashback com o Joaquim, que ela tá com aquele look meio Maria Vanúbia, sabe? Aquele look piriguete da favela, sabe? Que tá ali, né? Pra pegar, ou pra curtir baile funk, sabe? E vai ser bom a gente ver essa transição de como era uma anteriormente e como é a outra agora, né? Acho que vai ser interessante. Então é isso, gente. Essa aqui foi um vídeo até bem longo, né? Um dos mais longos do canal, mas a gente precisava desse tempo todo para poder explicar um pouco melhor a história de Três Graças para vocês. Espero que tenha ficado entendido tudo aqui. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder a vocês tranquilamente, tá? E vamos ficar de olho na telinha, porque dia 20 de outubro estreia Três Graças. Com a glória de Deus. Vamos ver, tomara que essa novela seja um sucesso. Não vou dizer assim, estou postando minhas fichas que essa novela vai ser um sucesso. Assim, foi o que a gente viu até agora, né? Então, assim, eu acho que vamos ter boas atuações, vamos ter alguns personagens que vão entregar, outros não, provavelmente. Mas é uma novela que acho que vai fazer um bom sucesso, não só em audiência, mas também nas redes. Acho que vai repercutir bastante. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, marca até central like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar ligado aí, porque já estreia Três Graças, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.